Olá, malta. O meu nome é Ricardo Caridade, sou jogador e coach da Polarize Poker e hoje venho aqui falar-vos um bocadinho sobre a minha experiência no Brasil, sobre o que é um centro de alta performance e quais as vantagens que podemos ter nós, enquanto profissionais de póquer, de frequentarmos esse mesmo centro. Isto tudo começou cerca de 15 dias antes penso que foi final de junho, e exatamente fui convidado pelo Rui para ir para o Brasil, ahm, para fazer uma preparação para os W Cups, em que seria um mês a preparar os W Cups, em que iríamos ter um plano diário com uma rotina de estudo, de alimentação, de exercício, em que iríamos tentar nos preparar da melhor forma para atacarmos depois em força os W Cups. Eu primeiramente hesitei um pouco, porque o facto de estar 2 meses fora para mim era bastante tempo, mas depois, ao fim de cerca de 2 dias, também acabei por pensar em todos os benefícios que podia tirar isso, e acabei por repensar e decidi aceitar. No que diz respeito a uma preparação para antes de ir, eu sinceramente não fiz nenhuma preparação específica, até porque tudo, foi tudo relativamente recente e um bocado em cima, então não fiz nenhuma preparação. Chegando lá, houve várias mudanças positivas na minha performance, nomeadamente o simples facto de termos um plano de estudo em que acordávamos cedo, tínhamos sempre um estudo matinal às 9 da manhã, depois em que revíamos torneios nossos e diariamente ia mudando de jogador para jogador. Depois fazíamos sempre algum tipo de desporto, quer futebol, quer vôlei, quer basquete, quer pádel, fazíamos sempre algum tipo de exercício físico e depois sim, tínhamos algum tempo para relaxar antes de almoçarmos e a seguir fazer nova preparação para o grind. Nós ao início tivemos durante um mês 2 folgas semanais, que era às quartas-feiras e sextas-feiras, e todos os outros dias grindávamos e estudávamos, e mesmo nos dias das folgas tínhamos sempre o estudo matinal e o estudo ao final do dia, no final do grind, em que fazíamos basicamente revisão e estudávamos os nossos adversários. No que diz respeito à experiência de estar noutro país, eu já tive algumas experiências de estar noutros países, como a Holanda várias vezes, como Malta, e foi a primeira vez que fui para o Brasil e penso que de todas foi, sem sombra de dúvida, a melhor experiência que eu tive. O simples facto dos horários e do clima tem mesmo uma grande importância. Os horários, nós podemos fazer uma sessão e acabarmos às 8, 9, máximo 9h30, 10 da noite, e ainda podemos ter tempo para jantar à vontade, neste caso com colegas e com amigos, e ainda podemos relaxar e termos algum tempo extra para fazer o nosso cooldown. É mesmo muito importante, coisa que não acontece noutros países aqui europeus, porque acabamos sempre muito tarde e basicamente é acabar de jogar e ir para a cama, ou se não formos logo para a cama, vamos deitar mesmo muito tarde. O simples facto também de ter muito do tempo ser, mesmo no inverno, o tempo que foi o que nós apanhamos lá, o tempo ser muito bom, permite-nos fazer exercício com bom tempo e ter muitos melhores hábitos e rotinas, e ajuda bastante o nosso mood. Para mim, a melhor parte do dia é difícil enumerar, mas eu gostava mesmo muito da altura do almoço ou pré-almoço, em que nós relaxávamos um bocadinho e ouvíamos música e conversávamos todos entre nós e até cantávamos e dançávamos e pá, acabávamos por espairecer um bocado antes de começarmos o trabalho. Acho que é capaz de ser a altura em que eu enumerava como gostar mais. Falando agora um bocadinho da alimentação, uma das coisas que eu ainda não falei foi que foi-nos proposto ter uma alimentação durante os 2 meses vegan, que para mim é novidade, não é?
e por todos os benefícios que traz, quer em termos mentais, quer em termos físicos, para conseguirmos aguentar melhor uma sessão e estarmos mais predispostos para ter as melhores decisões possíveis. Foi a parte mais difícil, porque foi mesmo uma mudança muito drástica na minha alimentação e se calhar, no meu entender, foi o ponto mais negativo, que eu não me importo de ter uma alimentação vegan por um tempo que seja, mas foram mesmo comidas bastante diferentes daquilo que estou habituado e por vezes tinha que fazer refeições fora de fruta ou frutos secos, etc, porque sentia alguma fome e não estava muito habituado. Então acho que a enumerar alguma parte negativa diria que foi a alimentação, que acho que dá para ter uma alimentação na mesma saudável e, no meu entender, não ser vegan. Mas foi uma experiência também e eu estou sempre aberto a experiências e não me arrependo nada de ter feito essa experiência e até posso vir a repetir no futuro. Quanto a ensinamentos que trago para Portugal, as rotinas que criamos lá é uma das coisas que quero trazer para cá, de acordar cedo, fazer sempre um estudo matinal. Eu não é que seja o típico jogador de póquer de acordar tarde e, e de não ter tão boas rotinas, porque eu, pelo simples facto de ter trabalhado muitos anos noutra área com um dito horário normal das 9 às 6 ou das 9 às 8, fez com que me habituasse a acordar cedo muito tempo e cá já tinha esse hábito, mas com o tempo que ao fim de ser, com o tempo ao longo da minha profissionalização de póquer, fui se calhar descurando um bocadinho isso e acabando por deitar mais tarde e acordar mais tarde, e foi bom recuperar um bocadinho isso e criar umas melhores rotinas nesse aspecto. Em termos de exercício físico, já é uma coisa que eu pratico com bastante regularidade. Também jogo futebol e tenho 2 treinos semanais mais o jogo, e além disso também treino com PT ou faço corrida, etc. Mas lá era mesmo diariamente e foi também bastante vantajoso. Uma mensagem que posso deixar para todos aqueles jogadores da Polarize ou quem esteja decidido ou com alguma vontade de poder ir para o outro lado, nomeadamente para o Brasil, é que não hesitem, que agarrem a oportunidade com unhas e dentes. Há poucas equipas que proporcionam estas condições todas e foi mesmo muito vantajoso. Eu costumo dizer que nestes 2 meses acredito que aprendi mais do que um ano ou mesmo mais aqui sozinho a trabalhar em Portugal ou noutro país, e que o facto de termos um grupo de trabalho tão bom e tão forte e com uma rotina e com um plano de trabalho tão bom fez com que evoluísse muito mais do que se trabalhar sozinho. E para vocês acho que pode também ser muito vantajoso isso, por isso acho que é mesmo de não hesitar e de fazer por acontecer neste caso. E voltando a falar um bocadinho sobre a casa da Polarize, o centro de alta performance, há inúmeras vantagens, nomeadamente não nos temos que preocupar com muitas coisas do dia a dia, como a alimentação, em que tínhamos tudo preparado, a internet, os UPS, a energia, tínhamos sempre alguém que nos resolvia isso. Então nós só tínhamos que estar focados em trabalhar e estudar e estarmos só focados no nosso trabalho. Não tínhamos basicamente mais nada com que nos preocupar. Permite-nos essas condições todas estarmos mais mentalmente mais fortes e mentalmente mais preparados e com menos labilidade ou instabilidade emocional, e que faz com que nós vamos conseguir exercer melhor as nossas faculdades e estamos muito mais próximos da alta performance. Isto estou a falar só apenas alguns pontos, acredito que haja muito mais que estou-me agora a esquecer, mas são alguns dos pontos que eu acho fulcrais de um centro de alta performance. Pronto, já me estou a alongar um bocadinho, se calhar, sobre este testemunho sobre o Brasil. Espero ter ajudado e que gostem do testemunho, e alguma dúvida não hesitem em contactar, quer seja a mim através das redes sociais ou através do Discord ou a Polarize, está bem? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.